Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 7º Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer. Esse é o nosso segundo simpósio de enfermagem e abordará sobre a navegação de pacientes. Falaremos sobre modelos de protocolos, fluxos que os hospitais tiveram que se adequar por conta da pandemia do coronavírus. Eu chamo agora para apresentar Camila Antunes. Camila é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Tem residência em Saúde da Criança e do Adolescente também pela Universidade de São Paulo. E é a supervisora operacional dos Centros de Referência e Programa de Navegação do AC Camargo Cancer Center. Seja bem-vinda, Camila. Tânia Weisbeck. Tânia é enfermeira graduada pela Universidade Federal de São Paulo. Tem pós-graduação em Gestão da Qualidade de Saúde e Prevenção de Infecções. É especialista em hematologia. Ela é enfermeira sênior da Qualidade do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vinda, Tânia. E chamo também a enfermeira Júlia Ruiz. Júlia trabalha como coordenadora, faz a gestão de qualidade na unidade de transplante de medula óssea do Hospital Niño Jesús Children's Hospital, em Madrid. É mestre pela Universidade de Valência, enfermeira representante e coordenadora do Grupo Espanhol de Enfermagem e da Sociedade de Transplante, inspetora de gestão da qualidade do JACE e é membro do Grupo Europeu de Enfermagem em Transplante. Seja muito bem-vinda, Júlia. Eu chamo agora para começar esse nosso painel a enfermeira Camila Forni Antunes. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para a gente estar no 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. E eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência, então, do programa de navegação do AC Camargo Cancer Center. Vou começar, então, trazendo a foto da nossa equipe. Nós temos 5 enfermeiros navegadores, todos especialistas em oncologia. Nosso programa ele funciona desde 2017. Nós iniciamos o atendimento navegando os pacientes da mama. E até hoje nós já temos mais de 3.700 pacientes navegados. Então, os objetivos do nosso programa, o principal é identificar e mitigar qualquer barreira para o cuidado oncológico, garantir a coordenação desse tratamento, que ele é multidisciplinar, ele é um tratamento longo e complexo, então os enfermeiros do programa de navegação, eles acompanham o paciente durante toda a jornada dele de tratamento. A gente assegura, então, que ele tem acesso diagnóstico e todo o tratamento e segmento do câncer. Nós garantimos que o plano terapêutico e os protocolos clínicos sejam cumpridos. Então, a gente faz todo um desenho do protocolo clínico, a gente transforma esse protocolo clínico em protocolos operacionais e os enfermeiros navegadores ficam, então, encarregados para que esses protocolos ocorram conforme o esperado, desenhado, para que a gente tenha o melhor desfecho para o paciente. Além disso, eles promovem a integração de informações entre as equipes médicas, multiprofissionais, os enfermeiros de referências que também atuam com a gente. E não menos importante, mas a gente promove, então, o bem-estar e favorece a melhor experiência entre o paciente e a família. Então, no nosso atendimento ambulatorial, o médico, primeiro, ele atende o paciente. Quando ele identifica que o paciente ele tem uma alta suspeita para câncer, ou que ele já chega no nosso hospital com um câncer confirmado, esse paciente é direcionado para a nossa equipe de navegação, que a gente vai fazer o acolhimento do paciente dessa família. Nós vamos explicar sobre o programa de navegação, como que ele funciona. A gente faz entrevista e a coleta de dados, avaliando o entendimento que o paciente teve na conversa com o médico a respeito do tratamento, do seu diagnóstico. Nós avaliamos a capacidade de organização desse paciente para realizar o tratamento dele, se ele possui um apoio familiar ou algum colega que vai acompanhar durante toda a jornada. E a gente também faz a avaliação de comorbidades, entre outros, que podem atrasar a jornada, então mitigando qualquer empecilho no meio da jornada dele. E aí a gente finaliza orientando e dando suporte nos agendamentos, nos procedimentos e exames que o
paciente precisa para dar início ou continuidade na sua jornada. Então, eu trouxe um pouquinho, né, da nossa integração. Então, o paciente ele entra em contato com a nossa central de relacionamento. A nossa central ela já é integrada com o nosso programa. Eles conseguem identificar se o paciente já chega com uma suspeita ou se já chega com um câncer diagnosticado fora. Esse paciente ele é atendido por nosso cirurgião oncológico ou o nosso oncologista. Como eu falei, assim que ele é identificado que tem um câncer ou uma alta suspeita, ele é encaminhado para a navegação. E a navegação, então, começa a realizar esse ciclo de integração. Então, quando o paciente chega na fase de quimioterapia ou radioterapia, a gente tem os enfermeiros de referência, que são especializados nessas fases do tratamento, que dão toda também o suporte e orientação para o paciente. Então, a gente faz todo o ciclo, esse ciclo vai e volta para a navegação, e os médicos e toda a equipe multidisciplinar. Hoje nós estamos navegando em 6 centros de referência. Então, é mama, cutânea, ginecológicos, tumores do aparelho digestivo alto, tumores de cabeça e pescoço e tumores coloretais. Nossos centros de referência eles são organizados em centros divididos por sítios, conforme eu já falei. Então, cada centro, a gente une aqueles profissionais que atendem os pacientes da mama, da ginecologia. Então, todos os profissionais, desde patologia, profissionais da imagem, equipe multidisciplinar, os enfermeiros de referência. A gente faz todo o desenho do serviço de acesso. Então, quando o paciente liga no AC Camargo para agendar uma consulta, o serviço de acesso já sabe encaminhar se esse paciente ele tem uma alta suspeita ou se ele tem um câncer confirmado anteriormente. Nós temos todo o desenho da jornada personalizada do paciente. Então, a gente desenha jornadas para cada sítio, para que o navegador entenda qual é a fase que o paciente vai percorrer e para que a gente tenha também uma ferramenta para conversar com o paciente e fazer toda a parte de educação em saúde. E, então, entre o programa de navegação com coleta de indicadores de qualidade e a gente vai acompanhando o paciente durante toda a jornada. Então, eu trouxe aqui um modelinho da nossa jornada, que nós dividimos em dias. Então, a gente tem programado os dias que o paciente vem no hospital, claro que de acordo com a demanda do paciente, de acordo com o que o paciente solicita para a gente. Então, a gente tem tempos e metas que a gente percorre para que o tratamento se inicie o quanto antes, né, para a gente não ter impacto depois em desfechos, né, na sobrevida. E agora a gente já incluiu a 5ª visita, que é a coleta do PCR para COVID. Né? Então, para os pacientes, antes do tratamento, a gente faz essa coleta que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E como que a pandemia impactou no nosso programa de navegação, né? A gente sentiu uma queda bem importante na quantidade de pacientes que entraram para a navegação em abril e maio, que foi quando, né, a gente teve o ápice da pandemia. Nós criamos um plano de contingência com as navegadoras e as enfermeiras de tumor board, que também são especializadas em oncologia. Nós recebemos muitas ligações dos pacientes, e-mails com dúvida. Eu posso voltar? Eu posso postergar meu tratamento? Então, no primeiro momento, nós postergamos aqueles tratamentos, aqueles pacientes que estavam em segmento. Organizamos o hospital para que a gente tivesse um fluxo seguro para esse paciente. E, a partir do momento que nós implementamos o fluxo seguro, nós retornamos, né, ligamos para os pacientes para eles retornarem para o hospital e darem continuidade na fase de segmento. Aqueles pacientes que estavam em tratamento ativo, que não poderiam interromper o tratamento, nós continuamos, né, não interrompemos e não sentimos nenhum impacto negativo nisso, com infecções, nada disso. Foi bem tranquilo, né, de acordo com os protocolos que foram criados. Então, nós criamos esses protocolos de segurança para a pandemia. Para as cirurgias eletivas que estavam agendadas, o paciente precisa até hoje, né, comparecer no hospital 96 horas do procedimento. Então, a gente faz a coleta do PCR do COVID. E esse paciente, então, ele é orientado a permanecer em isolamento até o dia da cirurgia.
Para aqueles pacientes que estavam em quimioterapia ambulatorial, eles eram avaliados antes de cada ciclo por uma equipe médica. Então, eles perguntavam em relação a sintomas, e se o paciente apresentava alguma suspeita de estar infectado pelo coronavírus, a gente caminhava esse paciente para o PS para fazer a avaliação e coleta do PCR. E a navegação atuou, então, nesse fluxo, principalmente na comunicação com o paciente. Então, garantindo que o paciente coletou o exame quando necessário, que o paciente estava passando por atendimento e garantindo tirando todas as dúvidas deles, né, quando necessário. E nós temos já desenhado o nosso centro de referência em neoplasias hematológicas. E nós temos o enfermeiro Alex, que ele é um enfermeiro de referência que atua no acompanhamento dos pacientes de transplante de medula óssea. E nessa fase da pandemia, nós criamos protocolos específicos para esses pacientes. Então, como principais recomendações foram adiamento de viagens desnecessárias, então para esses pacientes que iriam fazer o transplante de medula óssea. Nós postergamos o transplante de receptores de medula decorrentes de mieloma múltiplo, tumor germinativo e terapias consolidativas. E aí, como que a navegação atuou nesse fluxo, né? Um mês antes do paciente realizar o transplante, o enfermeiro ele liga para o paciente e ele orienta o isolamento social total. 15 dias antes, a gente liga novamente para ver se o paciente tem sintomas, se ele entrou em contato com alguém que foi confirmado com COVID. E aqui a gente tem, eu trouxe resumidamente as nossas 3 situações. Então, se o paciente estava apresentando algum sintoma respiratório, a gente pede para o paciente vir para o hospital. Nós coletamos o PCR para COVID e para vírus respiratório, então para a gente identificar se não é algum outro vírus. E se o paciente vem com um COVID positivo, nós adiamos esse procedimento, né, o transplante de medulas, até que a gente tenha 2 PCRs para COVID negativos, Desculpa, eu não consigo ler. Para que a gente tenha, né, até 2 PCRs de COVID negativos e com intervalo de 1 semana entre essas coletas, e que o paciente venha com pelo menos 72 horas assintomático. Na situação número 2, então, com pacientes que tiveram contato com casos confirmados do COVID. E que ele está assintomático. Então, a gente também chama esse paciente para fazer a coleta e o mesmo fluxo. Nós adiamos esse transplante de medula até que ele tenha 2 PCRs negativos, com intervalo também de 1 semana, e o paciente deverá permanecer assintomático por 72 horas. Para os demais candidatos, nós realizamos o screening, então nós coletamos 3 dias antes da mobilização e do condicionamento para o transplante. Esse paciente ele fica internado em isolamento, nós coletamos o COVID até que saia o resultado. Se o resultado for negativo, nós seguimos com o tratamento, e se for positivo, também entra no mesmo fluxo, né, nós suspendemos o transplante e entra no fluxo de coleta do COVID. Alguns pontos de atenção, então, para a fase, né, para esses pacientes da oncohematologia. Então, muitos sintomas relacionados ao coronavírus, eles são semelhantes nesse momento pós-TMO, pós-transplante de medula óssea. Então, a navegação, ela fez um trabalho de comunicação importante com os pacientes, para que eles relatassem tudo o que eles estavam sentindo, para a gente ter certeza, né, que era um sintoma decorrente do tratamento e não de uma infecção por coronavírus. Um outro fluxo que nós implementamos foi o congelamento das células de tronco hematopoéticas antes do início do condicionamento, para garantir que esse paciente consiga ter o transplante, né, que a gente não perca essas células do doador. E também, caso não seja possível o doador realizar a coleta, às vezes o doador ele recebeu um diagnóstico de COVID também. A gente tentou trabalhar, né, com um doador alternativo para um backup. As visitas foram proibidas ou restritas ao máximo, e
nós estabelecemos, então, o fluxo oncológico protegido, separado da emergência, UTI, né, dos casos suspeitos para casos que não tinham suspeita nenhuma. Então, a navegação, né, para esses pacientes de transplante. Nós intensificamos as orientações com os pacientes, familiares e os doadores, tudo isso à distância. Nós adiamos os transplantes, então toda segunda-feira a gente tem reuniões multidisciplinares, que a gente discute todos os casos e vê quais os casos que a gente pode adiar, que não vai ter prejuízo para o paciente. Priorizamos os atendimentos via telemedicina. Nós organizamos a jornada do paciente que iria fazer o transplante para que ele tivesse um mínimo de visitas presenciais possíveis na instituição. Criamos um fluxo para atendimento exclusivo desses pacientes, assim que eles chegam na instituição, para que eles evitem ficar circulando pelo hospital e que eles vão direto para o setor de transplante. Nós também coletamos o teste de COVID sempre que houver uma suspeita, né, na exposição desse paciente. Pesquisamos também, como eu comentei anteriormente, outros vírus respiratórios. E eu acho que isso aconteceu em todos os hospitais. Conforme as informações surgiam em relação ao COVID, nós precisamos readaptar todos os protocolos. Nós realizamos ainda reuniões, né, de comitê de crise 3 vezes por semana. Nós estamos fazendo esse período há um mês. Há um mês para trás, nós estávamos fazendo o comitê de crise de domingo a domingo. Então, agora que estamos um pouco mais tranquilos, nós passamos para 3 vezes por semana. E aí a gente tem a comemoração do dia da enxertia, né? Então essa é uma foto da equipe da oncohematologia antes da pandemia, em que a gente fazia uma comemoração no dia que o paciente, né, pega o enxerto. Essas comemorações calorosas foram suspensas por hora, mas a gente continua, né, comemorando com o paciente esse momento tão importante. E aí eu trouxe alguns dados comparado a 2019, em que o transplante de medula óssea não teve uma redução no atendimento, então os pacientes que precisavam dessa terapia durante a pandemia nós conseguimos manter. Nenhum paciente foi infectado durante o tratamento. Os pacientes da quimioterapia também não tivemos um impacto no volume, nós conseguimos manter o atendimento também. E eu finalizo, então, trazendo, né, que quem tem câncer tem pressa e que a navegação ela atuou fortemente no combate na pandemia, em contato com o paciente, tirando as dúvidas, garantindo esse cuidado coordenado e protegido do paciente e da família. E foram dias puxados, né, durante todo o pico da pandemia. Né, a gente trabalhou bastante, mas a gente vê a satisfação dos pacientes e a tranquilidade. Né, a gente recebe muitas mensagens desses pacientes agradecendo, né, que conseguiram manter o tratamento deles e que deu tudo certo. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Chamo agora a Tânia para dar continuidade. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e falar um pouco sobre a navegação do paciente, os modelos de protocolos e fluxos que os hospitais tiveram que adaptar por conta da pandemia do Covid-19. Uma breve retrospectiva dos casos de Covid no mundo. Então, começou no final de dezembro, no dia 31 de dezembro, quando a China comunicou à Organização Mundial da Saúde sobre casos de uma pneumonia de origem desconhecida em Wuhan. No dia 7 de janeiro, a OMS anunciou a identificação desse novo vírus, chamado SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. No dia 13 de janeiro de 2020, a OMS reportou o primeiro caso de coronavírus fora da China, que foi na Tailândia. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid no Brasil. No dia 11 de março, foi decretada a pandemia com mais de 100 mil casos e 4 mil mortes em 114 países. E no dia 8 de agosto, o Brasil ultrapassou 100 mil mortes em decorrência da Covid.
Essa é uma publicação que compara causas de morte nos Estados Unidos. Eles fizeram uma análise de 4 meses no início do ano, comparados com anos anteriores, onde o Covid ele aparece como a terceira causa de morte depois de doenças cardíacas e do câncer. Esses são dados atualizados de ontem, do dashboard do Johns Hopkins. Então, ontem nós já tínhamos mais de 29 milhões de casos, com mais de 900 mil mortes no mundo todo, sendo no Brasil mais de 4 milhões de casos e 130 mil mortes. Voltando um pouquinho para a oncologia, de acordo com a OMS, a detecção do câncer em estágios iniciais, ela permite um tratamento mais eficaz, menos complexo e com menos custo associado. Então, quanto mais precoce é feito o diagnóstico oncológico, mais favorável é o desfecho. Essa é uma publicação da Sociedade Brasileira da Cirurgia Oncológica, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Patologia, onde eles verificaram o impacto da pandemia do coronavírus no diagnóstico e no tratamento oncológico. Foi publicada uma redução de 70% no número de cirurgias oncológicas e uma queda de 50% a 90%, dependendo do tipo de serviço, de biópsias que foram enviadas para análise de um patologista. Com esses dados, se estima que de 50 a 90 mil pessoas deixaram de receber o diagnóstico de câncer nos 2 primeiros meses da pandemia. Essa é uma publicação que saiu no The Lancet no início de agosto, foi uma publicação do final de julho, que mostrou o impacto do coronavírus, o impacto da pandemia nas mortes por câncer, em decorrência do atraso do diagnóstico. Então, o que eles falaram nessa publicação? Que é esperado um aumento no número de mortes evitáveis por câncer na Inglaterra, isso como resultado de um atraso diagnóstico devido à pandemia do coronavírus no Reino Unido. Com isso, o que eles estão colocando aí como necessidade, intervenções urgentes para mitigar o impacto da pandemia nos pacientes com câncer. Sem lembrar que o cuidado do câncer, ele abrange todos esses componentes, né? Prevenção, diagnóstico precoce e rastreabilidade, o tratamento propriamente dito, a necessidade de cuidados paliativos, dependendo do caso, e os cuidados com sobrevivência, que é o survivor. Então, a pandemia do Covid fez com que as instituições de saúde estudassem e elaborassem guias e protocolos com novos fluxos operacionais para proteger os pacientes e a equipe, garantindo acesso do paciente aos serviços diagnósticos e aos tratamentos com segurança. Tudo isso porque o cuidado deve continuar. Essa é uma publicação da ESMO, também de julho, a ESMO Grupo Europeu, que eles falaram sobre o cuidado do câncer, cuidado oncológico durante a pandemia do coronavírus, né? Então, o comitê gestor se reuniu e aí, com base em insights da bibliografia e também com os insights à opinião dos especialistas, eles colocaram algumas opções para garantir o cuidado do paciente com câncer. Uso da telemedicina sempre que possível, priorização e intensidade do cuidado adaptadas de acordo com o cenário pandêmico do país, se necessidade de admissão em ambiente hospitalar, né, nos casos de internação, seguir com testagem de coronavírus, independente dos sintomas ou dos achados radiológicos do tórax, uma avaliação rápida do risco de infecção com base no histórico de viagens, sinais e sintomas e procedimentos que geram aerossóis, EPIs fornecidos a todos os profissionais de saúde que sejam usados meticulosamente, diminuir o risco de neutropenia febril nos pacientes submetidos a esquemas quimioterápicos, considerando expandir o uso de GCSF, que é a colônia estimuladora de granulócitos, profilaxia tromboembólica recomendada para os pacientes com COVID positivo, e só uma observação que, para esses casos, testes sorológicos, eles não substituem o teste por PCR. Essa publicação também traz outras observações relacionadas a cuidados específicos, mas, em linhas gerais, aquilo que cabe para todos os pacientes, é isso que a gente pode compartilhar. O que nós fizemos na nossa instituição, pensando no fluxo do paciente com coronavírus, garantindo o acesso dele aos cuidados. Então, em todas as entradas do hospital foram colocadas
termômetro, então a aferição da temperatura não só dos pacientes, como dos colaboradores na entrada, e a rastreabilidade de casos suspeitos através dos totens, e além dos totens, todas as equipes de administrativos interrogavam os pacientes em relação a qualquer sintoma de doença infecto-contagiosa, como sintomas respiratórios, manchas pelo corpo, presença de diarreia, retorno de viagem há pouco tempo, diagnóstico de Covid ou contato com algum diagnóstico de Covid nos últimos 14 dias, ou se o paciente não apresentava nenhum sintoma. Todos os pacientes agendados receberam um contato telefônico prévio. O paciente ele era interrogado em relação às mesmas questões, os sinais e sintomas e contatos também. Se todas as respostas negativas, o paciente seguia fluxo normal. Com uma ou mais respostas positivas, a gente via a necessidade de avaliação e comunicação com a equipe médica e orientação em relação ao fluxo exclusivo para casos suspeitos e confirmados. Todos os procedimentos cirúrgicos são necessários a coleta do RT-PCR prévio ao procedimento, devido ao fluxo de aerossolização, risco de aerossóis durante o procedimento por conta da intubação e da ventilação do paciente. As unidades de internação, uso de máscara cirúrgica por todos os colaboradores, restrição de visitas e permitindo um acompanhante para os casos necessários, e esse acompanhante usando máscara cirúrgica também o tempo todo. Vigilância de coronavírus, do Covid, para todos os pacientes e acompanhantes, isso para os casos assintomáticos. Então, todos os pacientes acompanhantes, logo nas admissões ou nas transferências internas, eram coletados o RT-PCR para esses pacientes e mantido precaução, contato aéreo e uso de óculos até o resultado. Aferição de temperatura diária dos acompanhantes. Aqui um exemplo dos fluxos que foram desenhados, pensando em todos os cenários dentro da oncologia, internação, hematologia, oncologia, ambulatório, radioterapia. Nas unidades de internação ainda, todos os casos suspeitos e confirmados, eles eram encaminhados para unidades exclusivas, as unidades de corte, que recebiam casos de coronavírus ou casos suspeitos. Quando o PCR vinha negativo, mas tinha um atomo compatível com coronavírus, as imagens de vidro fosco, era sugerido que o PCR fosse repetido no intervalo de 24 horas entre esses resultados, para depois programar a transferência. Se o PCR veio positivo, o paciente mantém internação nessas unidades de referência para casos suspeitos e confirmados. E é importante que o paciente ele só era retirado do isolamento e retornava à especialidade após 2 PCRs negativos, coletados a partir do 20º dia, com intervalo mínimo de 24 horas entre os 2 testes. No TMO, também feito a orientação do isolamento social por 14 dias e a coleta do RT-PCR prévio à internação. Quando o paciente do transplante necessitava de transferência para a UTI por motivos não COVID, esses pacientes por transplante, eventualmente, eles podem precisar de terapia intensiva durante a internação, e aqui era muito importante que o fluxo do paciente, tanto da UTI como internação, fosse sinalizado para a alocação desse paciente numa unidade não COVID, e pacientes com sintoma COVID durante o período de internação, todas as precauções eram instituídas, coleta do RT-PCR e transferência do paciente para um quarto com pressão negativa. Aqui, muito importante, a interação entre as áreas, mais do que nunca. Acho que na oncologia, no transplante, a gente vê essa necessidade todos os dias, de garantir a continuidade da assistência do paciente oncológico. Mais do que nunca, durante a pandemia, a gente precisou disso, muitas vezes porque o paciente estava numa unidade que era fora da especialidade e que a gente precisava orientar as pessoas que estavam cuidando desses pacientes nessa unidade. Então, essa interação ocorreu mais do que nunca. E aí, só para finalizar, eu queria colocar que várias competências emocionais
foram observadas durante a pandemia. E a resiliência, eu acho que é uma das principais competências que a gente observou em todos os profissionais de saúde, que é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, se adaptar a mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, né? Pode ser um choque, um estresse ou qualquer outro tipo de evento traumático. Por muitas vezes, durante a pandemia, a gente teve que lidar com muitas mudanças numa velocidade muito rápida. Então, acho que todos os profissionais de saúde lidaram muito bem com a resiliência durante todo esse período. E aqui só uma ilustração, uma publicação de um jornal do Harvard, que eles mostram que o Covid foi uma fonte de estresse e de adversidades, né? E a resiliência nada mais é do que o auxílio a superar essas adversidades. Então, acho que durante o período de pandemia, foi muito difícil a gente tentar manter o equilíbrio dessa balança, né? Então, assim, como a gente tentar pender essa balança um pouco mais para o lado dos desfechos positivos e não para o lado dos desfechos negativos. Então, a primeira coisa é tentar reduzir a fonte de estresse. Estamos lidando com muito estresse todos os dias no nosso dia a dia de trabalho. Tentar acumular experiências positivas. A Camila colocou na aula dela agora há pouco sobre o bolão da pega. O nosso bolão da pega do transplante também foi suspenso por um tempo, né? Mas a gente sabe que a gente pode ligar para os pacientes, a gente pode proporcionar algum outro tipo de comemoração, né? E como fazer isso de forma positiva, para que a gente realmente consiga acumular essas experiências para fazer a balança tender um pouco mais para esse lado. E fortalecer as habilidades essenciais, né? O que é que realmente dá valor e faz com que a gente tenha propósito naquilo que a gente realmente faz. Obrigado. Acho que era essa mensagem que eu queria passar. Obrigada, Tânia. Obrigada. Agora nós vamos seguir com a Júlia. Júlia está conectada conosco via acesso remoto. Júlia está em Madrid, na Espanha. Então, seja bem-vinda, Júlia. Boa apresentação para você. Buenas tardes, desde Madrid, España. Agradecer, muito obrigada al comité organizador, al comité científico de Todos Juntos contra el Cáncer, por haberme permitido participar hoy con vosotros sobre la experiencia de la enfermería en España en esta pandemia. Quiero compartir con vosotros la experiencia de los distintos hospitales de Madrid que hemos recogido en este periodo de pandemia. Las diapositivas son en inglés, así que, bueno, las podréis leer ahí. Iré despacio en español para que me podáis entender. Y quiero pasar por 3 fases. La primera era la experiencia que tuvo enfermería durante el confinamiento o la cuarentena, la experiencia durante la parte de descalación ya, de apertura, y la experiencia de lo que es el día hoy en día. Empezaremos con qué ha pasado durante la cuarentena con las supervisoras, con los coordinadores de las unidades, de las plantas. Va a estar todo enfocado a unidades de trasplante y de hematología. Y también qué ocurría con las enfermeras. Las coordinadoras se tenían que encargar del personal, de los pacientes y de los recursos materiales, ¿no? Eran sus 3 puntos de interés y pasaremos luego a ver las enfermeras. Las coordinadoras, ¿qué tuvieron que hacer durante este periodo de cuarentena? Hubo una reducción de los ingresos en las plantas de hematología. Acorde a esto, también se redujo el personal que estaba atendiendo a los pacientes. Las enfermeras senior siempre se mantenían en las unidades de trasplante y de hematología porque eran las que más experiencia tenían con estos pacientes. Las enfermeras más junior se enviaron a las plantas que se habían convertido dentro de los hospitales a plantas COVID. Ocurrió una de las situaciones que era la más gravosa o la más complicada, que era que también había una disminución del staff, de los profesionales de enfermería,
que daban test positivo por COVID. Y esto nos hizo preguntarnos, y por datos se sabe, ¿no?, que cuál era la razón de esta transmisión, si era comunitaria, era debido al encuentro en su inicio de las enfermeras, pues cuando sales a desayunar o en los momentos de juntarse demasiado, ¿no? Entonces, esto es algo que tendremos que analizar y, bueno, ya se puso luego sus medidas para que esto no volviese a ocurrir. Además, luego ocurría que las coordinadoras de enfermería también tenían que llevar otras unidades, incluso unidades que eran positivas de COVID, al haber también una reducción en coordinadoras, con lo cual a veces este papel lo llevaban las enfermeras más senior de las unidades. Sus preocupaciones eran realizar circuitos seguros para evitar las transmisiones dentro de las unidades, proteger a todo el personal, sobre todo el personal que a lo mejor estaba en un riesgo, que tuvieran edad o que tuvieran alguna comorbilidad, alguna enfermedad previa, ayudar al personal con las situaciones de estrés, como habéis compartido Tania y también había compartido Camila, proteger a las propias familias, lo cual también a que a la vez las enfermeras nos hemos aislado aparte de las familias para proteger a nuestras familias y a su vez poder estar al 100% en el trabajo atendiendo a nuestros pacientes y a todo lo que surgía. Con respecto al material, también fue un punto ciertamente estresante para las coordinadoras, porque en un inicio había falta de equipos de protección individual, mascarillas. Esto ocurrió muy al principio hasta que ya se consiguió tener un stock adecuado, pero claro, había un momento de incertidumbre hasta cuándo iba a ocurrir esto y necesitábamos proteger a los pacientes y a los profesionales. Y claro, ciertamente era el inicio y no sabíamos mucho sobre el virus. Entonces, era, como bien han comentado, ir cambiando protocolos en el día a día casi. Todo esto llevó a una serie de sentimientos, tanto a nivel de las enfermeras coordinadoras, ¿no? Por un lado, sentimientos que podríamos decir un poco negativos, ¿no? Pues miedo, ansiedad, tristeza, de llevar turnos muy largos, pues también cansancio físico y mental. Por otro lado, también se experimentaban cosas positivas, ¿no? La gran gratitud que había por parte de la población, de los pacientes, un apoyo muy importante entre los compañeros, tanto cualquier tipo de profesional, ¿no? Médicos, enfermeras, celadores, todo el mundo iba como todo el mundo junto, ¿no? Había formado equipo. Y luego el reconocimiento social que había por parte de la sociedad, ¿no? Las enfermeras y los coordinadores, pues con respecto a los pacientes, nuestro mayor objetivo en nuestros pacientes hematológicos y de trasplante era protegerles, ¿no? Nunca se admitían a los pacientes en las plantas sin haber hecho un test PCR, como habéis comentado. También se buscaba por posibles síntomas en el personal que trabajaba en las plantas para, si no, bien aislarse o darse de baja y cubrir con otro personal. Y ciertamente había un mayor aislamiento, aunque en ese momento no precisaban, al no ser positivos, no precisaban de equipos individuales de protección. Por suerte, un bajo índice de pacientes hematológicos y trasplantados fueron infectados y los pocos que han sido a nivel nacional pues sí que eran transferidos pues a plantas que eran COVID positivas, ¿no? Con respecto a las visitas, como también habéis comentado, compartimos bastante de las medidas que hicisteis, pues se restringieron prácticamente todas las visitas. En algunos casos se decidía, dependiendo de los pacientes, de los casos, de qué era en qué situación estaban. Y si ingresaba algún cuidador, pues no podía dejar la habitación y era como un ingreso junto con el paciente. Había mucho que hacer, mucho que ayudar a la familia para ayudarles a combatir el temor, ¿no? Y el miedo del COVID y intentar dar toda la información que también nosotros estábamos recibiendo en el día a día.
dar soporte al paciente en todos los aspectos cuando también estaban solos y aislados, sin poder a lo mejor estar su familia, pues porque ellos también estaban preocupados y con ansiedad. Y luego había una preocupación también de las enfermeras, que era el retraso de los trasplantes generados por todas estas consecuencias, ¿no? Las enfermeras también, las que se habían quedado en la planta con los pacientes, digamos que sí que se sentían seguras, seguían que estaban haciendo lo mejor para los pacientes y, bueno, tenían que lidiar con más medidas restrictivas de aislamiento, pero sentían que era lo mejor que estaban haciendo. Las enfermeras algo más junior, que estaban enviadas a las plantas de COVID, pues sí, tenían sentimientos también encontrados de temor, ansiedad, cansancio, pero por otro lado, mucho recogían aspectos positivos de gratitud y de mucho compañerismo. Y bueno, pues esto hasta aquí, ¿no? Teníamos que hacer frente al coronavirus y en este momento estamos intentando ganarle terreno a toda costa, ¿no? Y bueno, por fin llega el momento en el que se considera que ya se puede iniciar una desescalada y durante esta desescalada pues se piensa que si vamos a volver ya a lo que es la normalidad. Lo que se vivió durante este periodo empezó en España en mayo y la experiencia fue que a retrospectivo que vimos que la mayoría de las donaciones y de los trasplantes, o bastantes, habían sido atrasados y la actividad ahora en este momento, durante la desescalada a partir de mayo, se empieza otra vez con la actividad habitual, pero sí que se vio que hubo un número menor de donantes que se reclamaban y por tanto se hicieron trasplantes no relacionados, pues eso, en un número menor, porque también había más fronteras cerradas que no solo las nuestras. ¿Qué aprendimos durante este periodo? Pues aprendimos ya bastantes cosas, se establecieron guías generales siguiendo por las recomendaciones del Grupo Europeo de Trasplante, de la Asociación Mundial de Donantes, un poco todas las medidas que habéis comentado, ¿no? De tener 2 test por separados una semana, los donantes que estuvieran 14 días aislados previo a la donación, repetir un test, o sea, todas estas medidas yo creo que han sido de una forma bastante genéricas para todo el mundo. El personal ya se sentía con algo más de información, con una actualización bastante diaria y muy ya entrenados para ponerse los equipos de protección individual. Había ya protocolos seguros para los ingresos, tanto para los departamentos de emergencia, donde había zonas segregadas, separadas, para proteger a nuestros pacientes trasplantados y de hematología. Las enfermeras durante este periodo han estado implicadas escribiendo estos protocolos, demostrando el liderazgo y también tanto para poniendo al día los protocolos de seguridad, los circuitos, el uso de los equipos de protección individual. Con respecto a los cuidados, a los planes de cuidados que se iban implementando, voy a enseñaros distintas experiencias que hubo en distintos hospitales. Una de ellas, o una de las experiencias, era tener unidades que fueran libres de COVID, ¿no? En estas, como ya hemos comentado, sabemos que había ya unas guías más claras, que había circuitos seguros de entradas a las unidades, había un aislamiento y un testing de PCR antes de la admisión, ya se conocían y ya estábamos entrenados todos en todas las medidas de protección, la educación tanto por todo el equipo en este sentido de las medidas y el paciente ya era conocido por todos ellos. Se empieza a abrir los permisos de visitas, también testando al que visitaba a los visitantes, pues también con un test de síntomas para ver si no habían estado en contacto.
Y bueno, aún así las enfermeras continúan detectando que hay algo de ansiedad todavía y de temor en los pacientes. Y una de las intervenciones más importantes de las enfermeras era la intervención emocional, ¿no? El soporte emocional, pues con una escucha activa y ayudándoles a mantener los ánimos y de compartir esos sentimientos. Se facilitó la comunicación diaria con la familia, con distintos dispositivos, con móviles, con tablets, para que no se sintieran aislados del todo. Y luego había una comunicación diaria también sobre la situación del paciente. Esta es una experiencia que hubo en un hospital de Barcelona, que realizaron una unidad que era solo para pacientes hematológicos o post-trasplantados y que habían dado positivo COVID. Con lo cual, lo bueno de esto era que evitaba tener pacientes en distintas unidades. Se sentían seguros porque era un equipo entrenado, eran enfermeras formadas, médicos formados, que conocían lo que es el trasplante y el paciente hematológico. Se continuaban con las medidas de protección ya conocidas de sobra por el equipo y por el paciente. En este caso, al ser COVID positivos, desde luego no había visitas. Reconocieron que aquí había un trabajo muy bueno y había un feedback muy bueno sobre la comunicación y el trabajo en equipo. Y una de las cosas que destacaron era que también empoderaron al paciente, evitando así tanto entrar al paciente de continuado. Se le dio también esta posibilidad de que los pacientes que pudieran, pues, por ejemplo, administrarse ellos mismos la heparina, este tipo de cuidados, autocuidados que ellos podían hacer, pues también se les educaba para ello en el caso de que se viera que el paciente podía y estaba dispuesto a ello. Las intervenciones continúan siendo muy importantes de todo el tiempo de atención, el soporte emocional, ¿no? Y luego sí que se detectó en este momento también que había cierto temor de algunos de los pacientes hematológicos, oncológicos, de ser dejados atrás por ser un paciente precisamente oncológico, ¿no? Que tengo COVID positivo, como ahora soy un paciente de cáncer, pues me dejan en el tratamiento, me lo retrasan y esto no quieren ponerme, ¿no? Al nivel de todo el resto de pacientes cualquier otro. Entonces, para todas estas intervenciones requiere, ellos decían que requerían una ratio de enfermeras y pacientes pues mayor, porque realmente eran unas intervenciones con mucha carga. Había también hubo otros hospitales que tenían la experiencia de que algunos pacientes hematológicos o trasplantados tenían que ir a otras plantas, con lo cual en muchos de estos lo que hacían era enviar enfermeras formadas fuera a estas unidades para atenderles. En hospitales de día, pues también se elaboraron entradas y circuitos de seguridad para entrada de paciente. En algunos hospitales lo que hicieron era localizar este hospital de día fuera del hospital, a lo mejor en los que había un edificio al lado y que se podía disponer de ello, pues se hacía así. Se testaban los pacientes igual por PCR y se programaba muy bien las entradas de los pacientes para evitar más retrasos. También mucha consulta telefónica fue realizada a los pacientes que no era estrictamente necesario que fueran, y tenemos la experiencia de uno de los hospitales que realizaron durante este periodo 956 consultas telefónicas. Y en otros, pues, videoconsultas, aunque esto siempre ha sido en un menor número. Otra experiencia fue la atención a domicilio. La atención a domicilio, como podéis ver, pues sí que ha sido algo que ha crecido en este periodo. Ha tenido aspectos muy positivos y feedback muy positivo, porque se hacía por hospitales que tenían experiencia ya en este campo previamente. Los pacientes lo vivían como un beneficio, el hecho de poder estar en casa y que fueran a atenderle a su casa.
Y esta actividad en lo que era la atención a domicilio continuaba o incluso ha incrementado durante este periodo, ¿no? Hay hospitales que habían empezado de forma reciente y habían llegado a atender hasta 40 pacientes en este periodo. Y ellos lo consideran como seguro y eran profesionales entrenados y con formación los que acudían a domicilio. Esto supone también una importante educación del paciente y empoderamiento del paciente. Y hoy en día, ¿qué nos está pasando ahora, fecha de hoy, casi de hace una semana? Nos preguntábamos hace una semana o dos que si habíamos vuelto a la actividad normal, pero ahora mismo la cuestión es si ya estamos en la segunda ola. Creo que en nuestro caso en España estamos prácticamente en la segunda ola, porque la pregunta era también que si iba a ser una especie de montaña rusa que subiera y bajara los casos, pero el caso es que ahora mismo, en este momento, sí estamos prácticamente pues, con un mayor número de contagios, hasta 600.000 contagiados en nuestro país ahora mismo, 30.000 fallecidos y uno de los países en Europa con más contagios, ciertamente con muchos más PCRs y por suerte en todos estos contagios ahora mismo 50% de ellos son asintomáticos, sin síntomas. Pero la cuestión es que basados en el hecho de que el trasplante, la terapia celular o la quimioterapia, estos tratamientos para nuestros pacientes, una cosa clara es que no puede parar porque no pueden esperar estos tratamientos, con lo cual no nos queda otra que seguir hacia adelante con las mejores medidas que podamos tener, que creo que en este sentido de siempre en las unidades de hematología, oncología, trasplante, siempre hemos sido muy cuidadosos con todas las medidas de protección. ¿Y qué está ocurriendo hoy entonces? ¿Y qué creo o qué creemos que va a seguir desarrollándose? Pues ciertamente las guías se irán actualizando, saldrán cosas nuevas que no conozcamos todavía sobre el coronavirus, síntomas, efectos adversos, iremos conociéndolo. Hay un mayor test de PCRs a pacientes, a trabajadores. Los circuitos ya están implementados en todos los hospitales y en todos los centros de una forma segura para los pacientes y ha incrementado a lo largo de este tiempo pues, la educación tanto a la población, pacientes, equipos, sobre todas las medidas protectoras y de prevención. En este artículo lo que sí que quería remarcar era porque las enfermeras pues hemos estado en primera línea, ¿no? En todo el país, en todo el mundo y con la habilidad de liderar, de organizar, de la resiliencia, como ha dicho Tania, de cambiar planes de cuidados, de cambiar circuitos y de alguna forma creo que muchas veces un trabajo bastante silencioso, pero muy importante. Y hemos hecho muchos cambios y hemos estado en la primera línea, ¿no? En este estudio lo que sí que recalcan es que en el sistema de salud, que lo que más demostraban y que estaba asociado en esta época con una reducida mortalidad era el ratio de enfermeras-paciente. No ni siquiera pues otras variables como podía ser más test ni ninguna otra cosa, sino el ratio enfermeras-paciente, con lo cual ojalá que los sistemas sanitarios reflexionen sobre este tema para considerar esta situación. Como he dicho, el cuidado en casa, la atención a domicilio es lo que ha recibido más feedback positivo. Es un estándar de cuidado ya prácticamente, el paciente se siente seguro, hay esta posibilidad, la enfermera puede realizar todas estas intervenciones a domicilio, tenemos tecnología suficiente como para poder realizarlo también y es una lección aprendida para futuro práctica en este sentido. Este era un programa de uno de los hospitales de Barcelona que aumentaron mucho su actividad también durante este periodo y tienen un trasplante muy seguro, un programa muy seguro incluso de trasplante autólogo y halogénico en domicilio y han incrementado su actividad.
la atención domiciliaria tiene que venir junto a el empoderamiento de los pacientes y la educación de los pacientes, porque lo que sí que tenemos que saber y conocer que esto es útil, pero también saber quién puede autocuidarse y a quién podemos enseñarle y quién tiene límites en este sentido. Debemos ayudar y favorecer esto en pacientes que veamos que sea posible y familia que veamos que sea posible. También se empodera, lógicamente, a los cuidadores, pero todo esto debe ir acompañado de un soporte educacional muy importante y, obviamente, de tecnologías suficientes como para la comunicación continua. Y, como digo, tiene que estar centrado en el paciente y empoderando al paciente para que ellos tomen su rol activo en su autocuidado. Y esto ya se viene haciendo de antes, porque este artículo es del 2017, con lo cual ya se hablaba de la posibilidad del autocuidado y de educar al paciente y de acompañarle en este sentido, pero haciendo que el paciente también sea, de cierta forma, autónomo. Y bueno, como conclusiones decíamos que sí que es necesario conocer los estudios y ver por qué hubo en su momento un alto índice de enfermeras que se contagiaron para evitar futuros riesgos, cuando ahora sube la ola, como decimos, y necesitamos que todo el personal esté preparado para lo que pueda suceder. Aunque por suerte, como hemos dicho, en realidad los aumentos de el ingreso hospitalario no aumenta tanto como en aquella primer momento de la pandemia, que el coronavirus ha venido para quedarse de momento, con lo cual las mejores armas que tenemos son medidas protectoras y de higiene, que el trasplante o cualquier terapia que necesiten nuestros pacientes no puede esperar y tenemos que seguir adelante con la mejor práctica basada en la evidencia que tengamos. Que la situación de la pandemia pues, ha promovido cuidados avanzados, planes de cuidados avanzados centrados en los pacientes, en la atención domiciliaria y un uso mejor de la tecnología. Y bueno, que las enfermeras tienen que tener un rol de líder, ¿no? en la educación del paciente y en promocionando las mejores prácticas para reducir el impacto de posibles nuevas oleadas o aumento de la incidencia. Así que muito obrigado por vuestra atención. Y como decía Florence Nightingale, pues ella decía que actuar de enfermera es un arte, y si es un arte requiere una exclusiva devoción muy tan intensa como prepararse, como cualquier pintor, como cualquier escultor, con lo cual yo creo que es momento también de agradecer en este año 2020 Internacional de la Enfermera, agradecer a todas las enfermeras porque han estado en primera línea, porque se ha demostrado la devoción a nuestro trabajo, el trabajo duro que se ha realizado, la creatividad, el liderazgo. Y bueno, pues creo que es importante también reconocerlo a todos los profesionales. Y dar las gracias a todos los hospitales de España que han compartido esta experiencia también a través de mi persona con vosotros. Y estaré contenta de contestar cualquier pregunta. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Eu gostaria de continuar a nossa discussão. Eu gostaria de fazer um comentário e seguir com uma pergunta para cada palestrante. O meu comentário seria: quão grandes são os desafios para a enfermagem com relação a esse tema de navegação e novos fluxos de trabalho com a questão da pandemia, né? Eu, particularmente, tenho vivido algo como mais desafiador neste momento mais final da pandemia, a gestão de acompanhantes e visitantes aos pacientes internados. Então, isso tem sido muito desafiador, porque requer uma demanda do enfermeiro navegador, uma demanda do enfermeiro assistencial da unidade grande, com relação a todas as nossas explicações do porquê esse novo fluxo precisa ser seguido ainda neste momento da pandemia. Gostaria de seguir com uma pergunta, então, para a Camila.
Camila, eu gostaria de saber se vocês fizeram algum redesenho com redução do número de consultas dos enfermeiros navegadores ou dessa jornada do paciente, né? Eu vi que a jornada, ela inclui pelo menos 5 consultas presenciais. Se vocês fizeram algum redesenho, se isso já é uma redução dessa jornada por conta da pandemia, se vocês substituíram alguma consulta por teleconsulta ou videoconsulta. Essa seria a minha pergunta para você. Sim. O desenho da jornada que eu trouxe foi um exemplo, né? Então, tem casos que a gente tem menos de 5 visitas, tem casos que a gente chega nas 5 visitas. Em relação à navegação, a gente atende presencialmente na primeira visita, que é quando o paciente tem o diagnóstico, então a gente faz aquele acolhimento. E aí, por diante, a gente segue por contactar com o paciente de vias remotas, então telefone, e-mail, telemedicina. Então, a gente também está incluindo a telemedicina no programa de navegação para facilitar toda essa comunicação com o paciente e a família. Então, até complementando, foi um impacto que a gente teve bem grande nesses enfermeiros ambulatoriais, né? Então, como a família tem acesso a gente e o parente deles ficou internado, a gente foi um elo de comunicação com a família muito grande. Então, de perguntar como que tá, né? A gente tem os boletins diários em que a gente conversa com o familiar ao longo dos dias, nos horários certinhos, mas a qualquer momento de aflição é para a gente que o familiar manda mensagem, liga, e para a gente dar todo esse apoio. Obrigada, Camila. Para a Tânia, pensando aí de novo no fluxo e nos enfermeiros navegadores, né? Eu queria perguntar para você se você poderia falar um pouco sobre a sua opinião da importância, né, do papel desses enfermeiros no cumprimento desses fluxos, né? Essa pergunta está ligada um pouco à educação do paciente pelos enfermeiros navegadores. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. É muito importante que os enfermeiros e toda a equipe recebam treinamento de todas as mudanças que estão acontecendo. Acho que a gente está tendo mudanças numa velocidade muito rápida e às vezes não dá tempo. Assim, aquilo que a gente fez ontem, talvez hoje já não é a mesma coisa, né? Porque assim, a gente tem uma velocidade até de publicações que a gente nunca viu antes na história, né? Então, assim, chegam novas publicações, a gente já pensava, isso tem que mudar no nosso fluxo, isso tem que mudar na prática, e isso precisa chegar na linha de frente, né? Então, a equipe precisa receber esse treinamento até para poder ser essa ponte com o paciente, poder passar a informação de forma apropriada, que o paciente entenda a importância disso, porque também é muito difícil, principalmente o paciente oncológico, que está muito acostumado com o contato, né, com o atendimento com Plantry, aí, né, com atendimento mais individualizado, mais humanitário, e de repente a gente está falando de distanciamento social, como é que eu não posso receber visita, né, como é que eu não posso abraçar as pessoas. Então é importante, primeiro, que a equipe conheça a importância disso para que possa passar da forma apropriada para os pacientes. Obrigada, Tânia, pela resposta. E finalizando, eu gostaria de finalizar com a Júlia. Gostaria que ela compartilhasse, em sua opinião, qual foi o maior desafio para a enfermagem espanhola no cenário oncologia e pandemia. Pues yo creo que los desafíos han sido muchos, pero creo que la enfermera tiene mucha capacidad de ser creativa, ¿no? y de estar atenta a todas las necesidades. Según iba saliendo las nuevas medidas o lo que había que hacer, enseguida había un cambio, se instalaban nuevos protocolos y se seguían esos protocolos, ¿no? Uno de los desafíos que encuentro mayores sería también el soporte emocional al paciente. Siempre hemos hecho soporte emocional, pero ahora hacer el soporte emocional también, no estando familia
o acompañante al paciente, creo que eso ha sido una tarea también muy importante de la enfermera oncológica, hematológica o del trasplante, porque realmente los pacientes estaban también con temor, estaban asustados, con lo cual había que, si eran positivos, pues había que buscarse la forma de entrar para conseguir también darles ese soporte. Y si no eran positivos, pues es más fácil, ¿no? Porque la medida de aislamiento no era tan compleja. Pero encuentro que uno de los más importantes quizás era el soporte emocional al paciente, de acompañarle en todo lo posible. Obrigada, então, pelas respostas de todas. Obrigada pelo painel e pela presença, Júlia. Camila e Tânia. Muchas gracias. Muito obrigada. Agradeço a presença das palestrantes e as respostas, as perguntas finais. E nesse momento a gente vai abrir para as perguntas da plataforma. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço a presença online. Estamos muito felizes pela presença da Tânia, Camila, Júlia. Agradeço muito, então, esse nosso encontro e nós vamos seguir agora para um debate. Nós temos algumas perguntas a fazer, recebemos algumas perguntas e eu também elaborei algumas perguntas para que a gente siga, então, com o nosso debate. Eu gostaria de começar, então, com a Camila. Camila, está me ouvindo bem? Eu consigo ouvir bem. Olá. Obrigada pela sua presença. Camila, uma das perguntas que nos surgiu seria sobre atendimento domiciliar. Se você, com essa experiência com a navegação, se vocês fizeram algum tipo de redesenho, né, para atendimento domiciliar de procedimentos mais simples, né, para que o paciente, então, ficasse em casa e não viesse até o hospital no período de maior pico da pandemia. Se você não teve alguma experiência, gostaria de saber, enfim, você como profissional, qual seria a sua opinião em relação a isso? E se você tem algo para compartilhar, que eu acho bem interessante esse novo tema do atendimento domiciliar na oncologia. Durante a pandemia, a gente não estabeleceu nenhum fluxo, né, de atendimento em casa do paciente. O que a gente teve muito contato foi orientando esses pacientes se eles precisavam vir para o hospital, se aquela demanda dele ela era uma demanda que precisava de uma avaliação ou não. Então, a gente, né, entrou sempre em contato com o paciente, nós formalizamos um canal de comunicação para tirar as dúvidas e para que o paciente não viesse para o hospital, né, por um motivo desnecessário, se expondo, então, aí à pandemia. Diante disso, sim, a gente já identificou a necessidade de desenhar esses fluxos, né, de quais são os atendimentos dentro da oncologia que a gente conseguiria fazer em casa. Então, às vezes, uma lavagem de porta-cat, né, com uma higienização que a gente faz mês a mês, do paciente que não está utilizando catéter. Então, esse fluxo já está em redesenho, porque eu acho que é uma coisa muito importante, né? Evitar que o paciente oncológico saia do seu domicílio nesse momento e evitar, né, essa exposição durante a pandemia. Ótimo, obrigada pela sua resposta. E aí eu queria com a Tânia e até também perguntar para a Tânia se ela responde pelo desenho desses fluxos, se a Tânia tem algo a nos falar sobre atendimento domiciliar, enfim, com relação a esses procedimentos menores, né, a legislação, e a gente tem até um pouco de problema no Brasil com relação às fontes pagadoras, né, com relação aos seguros saúdes de cobertura de atendimento domiciliar, e como que a gente faria com a legislação para a administração de quimioterapia em casa, né? Então, a gente tem algumas questões que são colocadas aí em relação a esse tipo de procedimento.
E aí eu gostaria de saber se a Tânia tem alguma opinião também em relação a isso, e ainda tenho mais uma pergunta. Oi, boa tarde. Acho que o atendimento domiciliar ele foi fundamental nesse período da pandemia, mas principalmente para procedimentos de baixa complexidade. A gente sabe que a administração de quimioterapias, principalmente aquelas que é esperado que haja algum tipo de reação, né? Isso ainda não cabe, né, para um atendimento domiciliar. A gente precisa ter, o paciente precisa ter um pronto atendimento, né, se houver qualquer tipo de problema. Então, a gente precisa saber até onde ir para não colocar a segurança do paciente em risco. Mas, sem dúvida, para procedimentos de baixa complexidade, realmente foi fundamental, diminuiu bastante a ida dos pacientes ao serviço de saúde. E, com isso, a gente conseguiu expor menos os pacientes a esse risco. Uma outra pergunta que eu tenho, Tânia, seria sobre fluxo, que é algo que acho que está bem aí, está sendo muito discutido, né, dentro dos hospitais, né? Com relação às unidades oncológicas, né, que a maioria dos hospitais tentaram manter as suas unidades oncológicas livre de pacientes internados com Covid positivo, né, porque são por conta dos outros pacientes imunossuprimidos. E aí a minha pergunta você pode me falar um pouquinho do fluxo com relação ao retorno de um paciente que estava positivo para Covid, que esteve numa área de corte e retornou para a unidade oncológica? Qual seria, então, esse fluxo? E a opinião das equipes, eu não sei se você já tem uma opinião também formada com relação a isso, de como é para as equipes receberem também esse paciente de volta, saindo aí, claro que negativo, mas saindo de uma infecção por Covid e sendo imunossuprimido. Atualmente, os pacientes, eles podem retornar para especialidade, né, para oncologia, depois de pelo menos 20 dias, né, na unidade de corte, né, a gente trabalhava com 14 dias anteriormente, isso foi recentemente aumentado para 20 dias, justamente por causa do período de como é que eu vou dizer, de liberação do vírus, né? A gente não sabe quanto tempo o paciente imunossuprimido ele fica do coronavírus, então a gente aumentou esse tempo de 14 para 20 dias. E aí, depois de pelo menos 20 dias, se o paciente estiver assintomático, sem uso de nenhum medicamento para controle de sintomas, né, nenhum antitérmico, a gente pode fazer o teste do PCR, o RT-PCR, e depois de 2 resultados negativos, com um intervalo mínimo aí de 24 horas entre os dois, a gente fala que o paciente está apto para voltar para a especialidade. Sem dúvida, acho que a equipe, todo mundo fica muito ansioso para receber esse paciente de volta, porque a gente sabe o quanto que é difícil para o paciente que já tem um vínculo com a equipe da oncologia, tá numa unidade diferente, né, assim, tá longe de quem ele está acostumado a ser cuidado, né, e até da própria família, mas isso é fundamental até para a segurança dos outros pacientes também. A gente ainda sabe muito pouco sobre o coronavírus e o comportamento dele nos pacientes imunossuprimidos, então a gente tem que pensar realmente na segurança dos outros pacientes e até da própria equipe. Obrigada, Tânia. Acho que se alguém quiser acrescentar, se a Camila tiver alguma coisa para acrescentar com relação aos fluxos e quiser falar, fica à vontade. Rúlia, é um prazer enorme ter você aqui. Ok. Eu tenho, então, algumas perguntas para a Rúlia. Me ouve bem, Rúlia? Sim. Sim. Eu gostaria de saber qual é a sua impressão com relação ao cumprimento das medidas de segurança e prevenção por parte dos pacientes, né? Qual é a sua impressão com respeito ao cumprimento do paciente às medidas de segurança e prevenção?
Pues yo creo que nuestros pacientes los están cumpliendo maravillosamente. O sea, creo que están tan acostumbrados a tener su periodo de aislamiento, a tener todos los procedimientos de higiene de manos, de y de aislarse durante cierto tiempo, durante todo el proceso del trasplante, lo cual esto no les ha supuesto una gran diferencia de lo que ellos venían viviendo en ciertos momentos, ¿no? Claro que se alarga en el tiempo, pero es que hoy mismo un paciente de largo plazo bueno, trabajo, como sabéis, es pediatría, pero bueno, el niño tenía 10 años. Me decía la madre, el año pasado, durante este periodo, el niño había cogido pues alguna resfriado, alguna pequeña infección. Durante este no ha cogido absolutamente, porque además del aislamiento propio del paciente, su entorno, claro, estamos cumpliendo las medidas mucho más estrictas, con lo cual, o sea, de esta forma se han beneficiado de esto un poco. Creo que son muy cumplidores, sí. Nós tivemos essa impressão também, houve uma diminuição, né, das infecções respiratórias, principalmente nos pacientes pediátricos, porque eles aumentaram os cuidados, né, eles já eram restritos, né, e esses cuidados, então, eles foram aumentados. Eu tenho mais uma pergunta para a Julia, com relação, os pacientes pediátricos podem ir acompanhados de sua madre e seu padre internación o solo un no acompañante? Pues estudiamos caso a caso, en el caso de pediatría. En principio, un único, o el padre o la madre. Una de las cosas, según avanzábamos, fue la posibilidad de que cambiasen, pero siempre previo un checklist de ver si se habían estado con cualquier otra persona o si sencillamente habían hecho el trayecto de forma además individual a su casa y vuelta. Entonces, en este sentido, pues, o sea, les decíamos que tenían que cumplir muy estricto ellos también su propio aislamiento, si salían fuera y se cambiaban un padre por el otro, y luego también chequeábamos si tenían cualquier otro síntoma. Porque en ese momento tampoco hemos planteado PCR a todos los padres. Hay sitios que sí, pero depende un poco de las posibilidades, de los recursos, y depende. Entendi. Aqui no Brasil, a gente também abre as exceções, estudamos principalmente nos pacientes pediátricos, caso a caso, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Obrigada pela sua contribuição. E eu tenho uma pergunta da equipe, só para a gente encerrar, gostaria de perguntar de novo para a Tânia ou para a Camila, né? Pode ser para a Camila. Muitos profissionais de saúde foram contaminados com Covid-19, e como fica essa questão emocional, né? O medo de se contaminar novamente, e se fizeram algum fluxo ou protocolo para cuidado emocional dos colaboradores. Camila, você pode me responder, e aí a gente encerra com essa pergunta, com essa resposta. Posso. Eu acho que esse medo, ele foi mais prevalente no início da pandemia, que a gente não conhecia muito bem, né, qual que era o comportamento, o que ia acontecer, né, dentro do hospital. A gente nós somos um hospital fechado, então a gente não tem um pronto-socorro de porta aberta, então a gente consegue controlar bastante a quantidade de pacientes com Covid que chegam. Então, no começo, né, teve uma preocupação maior dos funcionários. Depois, conforme a gente foi vendo que a gente conseguiu controlar, que o volume não foi tão grande, né, que os pacientes oncológicos, que eles já têm esse cuidado
a mais, por causa da condição deles, né? Então a gente viu que a gente não entrou em nenhuma crise de falta de leitos. Nós estabelecemos os fluxos, comunicação diárias, então todos os dias saíam boletins, todo mundo recebeu, a gente ainda recebe, na verdade, nos e-mails, quantidade de pacientes com Covid positivo e a quantidade de profissionais afastados também. Então, isso acho que foi acalmando as pessoas. Também intensificamos os atendimentos psicológicos para os funcionários. Então, quando a gente identifica uma necessidade, a gente encaminha para os nossos psicólogos, que já foram preparados para isso. Foram criadas plataformas também para compartilhar as angústias, né, sem que o profissional fosse identificado. E acho que agora a gente está num momento um pouco mais tranquilo, que as pessoas estão se sentindo mais seguras, né, principalmente com os protocolos, e vendo que se a gente, né, toma as precauções, as chances de contágio elas são menores. Eu, então, agradeço a sua resposta, Camila, e aproveito de novo para agradecer aos palestrantes a composição dessa mesa. Foi muito rica a apresentação de vocês, e eu acho que a gente consegue aí trocar experiências e sempre aprender umas com as outras. E eu gostaria de novo de agradecer aos telespectadores, a todos que acompanharam o simpósio de enfermagem online, e encerro essa mesa com muita gratidão e felicidade.